Diz o texto bíblico: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha que é chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Eu estava no Espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz como a de uma trombeta, dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Vamos agora para o versículo de número 13. E no meio dos 7 candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido com uma roupa comprida até os pés, cingido com um cinto de ouro no seu peito, sua cabeça e cabelos brancos como a lã, tão brancos como a neve, seus olhos como uma chama de fogo, seus pés como bronze polido, como se queimassem uma fornalha. Versículo de número 16, ele tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e a sua face era como o sol que brilha em sua força. Verso de número 17, e quando o vi, caí como morto a seus pés, e ele pôs a sua mão direita sobre mim, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Pode tomar o seu assento, por gentileza. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Uma satisfação, uma honraria para mim estar aqui nesta noite para nós falarmos da palavra de Deus. Os irmãos que aqui vieram, o desejo do meu coração é que o Senhor Jesus fale ainda mais a cada uma das nossas vidas através desta palavra. Meus irmãos que aqui vieram, hoje é um culto que de minha parte não tem revelação. De minha parte, não tem, talvez, um grande mistério vindo da parte de Deus, e eu não vou dizer para você que eu estou vendo a cura ou a libertação. Porém, se você perguntar para mim o que vai acontecer nesta noite, eu vou te dizer que sim, vai ter revelação, vai ter cura, Deus vai operar milagres em nosso meio, porque eu não preciso me manifestar aqui e dizer que Deus vai fazer. Quando nós abrimos a Bíblia, nós lemos a palavra de Deus, e quando esta palavra é pregada, essa palavra mesmo se encarrega de curar, de libertar, de salvar, de operar milagres e maravilhas em nosso meio. É desta palavra que nós iremos falar aqui nesta noite. Eu agradeço ao convite dos meus irmãos para estar aqui anunciando o Evangelho. Repito, eu estou aqui anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. E este Evangelho de Jesus Cristo é aquele Evangelho que nós sabemos que ele nos exorta, nos edifica, nos consola, ele também nos anima, mas se necessário, ele nos admoesta. Ele é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E quando ele mesmo pregou, não pregou para agradar pessoas, mas pregou para fazer a vontade de seu Pai, levando o homem ao arrependimento. Meu agradecimento ao irmão Sampaio, os Sampaio, né, que estão aqui os dois hoje. Está aqui o irmão João dos Santos também, que veio junto comigo, o irmão Gabriel me acompanhando sempre nos lugares em que a gente vai pregar. E eu agradeço a recepção do irmão Porto, da sua esposa, da sua família, cada um de vocês que está aqui. Nós vamos falar da palavra de Deus nesta noite. Meus irmãos, vocês cantaram bastante, então agora se eu pregar 1 hora também não tem problema, né, meus irmãos? Vamos que vamos pregar a palavra do Senhor Deus. O livro do Apocalipse, se não for, eu acredito que é, mas se não for, é talvez o livro que eu mais estudei até o presente momento nas Escrituras Sagradas. Se tem um livro que eu muito me agrado, é o livro do Apocalipse. E eu, quando vinha para cá pensando em uma mensagem para trazer aqui esta noite à Igreja de Deus que se encontra nesta aldeia, eu vinha pensando e eu perguntei para o Gabriel, que vinha junto comigo, o que será que eu prego lá? E não falei para ele sobre a minha pretensão, mas ele me disse: por que você não prega o Apocalipse? Eu disse: então é de Deus. Então nós vamos abrir a Bíblia no livro profético e nós vamos falar desta preciosa palavra. É interessante que os irmãos saibam que o Apocalipse é um livro que ele foi canonizado, considerado relevante, sagrado, mais ou menos
uns 300 ou 400 anos depois das primeiras canonizações. Este livro, ao qual nós hoje temos o privilégio de abri-lo em nossa casa e lermos na nossa Bíblia, é um livro que por muitos anos foi considerado herético, heresia, ou então mentira. Assim também é a palavra que eu e você pregamos dia após dia. Jesus Cristo logo vem, mas eles dizem muitas vezes que é mentira. Porém, não podemos deixar de pregar e de anunciar este mesmo evangelho, porque incrédulos, acreditando ou não, Jesus Cristo logo vem, a nossa palavra, assim como a palavra de Deus, irá se cumprir cedo ou tarde. Quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, nós vemos um livro que tem uma combinação de palavras. A palavra apo significa tirar de dentro para fora. A palavra calipse vem de um radical grego, calipto, que significa da sombra, da escuridão ou daquilo que está em oculto. A palavra calipse vem do mesmo radical calipto. Então, quando você vê um eucalipto e você diz eucalipto, o que você está dizendo é eu boa, calipto, sombra. Juntando tudo, eucalipto, sombra boa. Apocalipse, apo, tirar de dentro. Calipse, sombra. Então, Apocalipse é tirar de dentro da sombra. A grosso modo, Apocalipse, então, revela o que está em oculto. E quando se revela o que está em oculto, para nós é uma revelação. E revelação no grego é tirar o véu. Eu vou te dar um exemplo prático aqui nesta noite do que Deus está querendo falar para nós através desta palavra. Quando Deus disse a Abraão, Abraão, sai da tua terra, da parentela e vai para a terra que eu hei de te mostrar. Deus disse a Abraão para sair, mas Abraão não era para levar Ló. Ló em hebraico significa véu. Enquanto Abraão estava carregando Ló junto com ele, ele não teve nenhuma visão de Deus. Porém, quando Abraão tirou o véu, quando Abraão tirou Ló, Deus veio falar com Abraão em visão. O que Deus está dizendo para nós esta noite é que Ele está falando, maravilhas estão acontecendo, Ele está mostrando grandes coisas para nós e nós não conseguimos ver. Talvez porque seja necessário hoje a gente tirar o véu que está nos impedindo de ter visões de Deus. Glória a Jesus, aleluia. Quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, eu poderia resumir, do capítulo 1 ao capítulo de número 3, já aconteceu a mensagem de Cristo às 7 igrejas da Ásia, Efésios, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Esmirna, Filadélfia e Laodiceia. Capítulo 4 e 5 é atemporal, nós não sabemos em que tempo e como, quando foi que aconteceram estas coisas. A partir do capítulo de número 6 é período tribulacional, a grande tribulação. As taças, os selos serão abertos, os selos desencadeiam 7 trombetas desencadeiam 7 taças. E este período de grande tribulação na terra, ele irá ser devastador. Satanás estará operando com o anticristo, com o falso profeta. Demônios serão libertos e terão autoridade dada assim, concedida por Deus, para trabalhar nesta terra de forma diabólica. Segue-se assim até o capítulo de número 18. Porém, no capítulo de número 18, já começa a ter o fim da violência, porque o capítulo começa com a epígrafe dizendo sobre a queda da grande Babilônia. Então, por mais que tenha violência, uma hora ou outra vai cair a grande Babilônia. A violência não irá perseverar até o fim, porque o Apocalipse vem nos revelando. Caiu a grande Babilônia, caiu agora a soberba, agora caiu o orgulhoso, caiu aqueles que ficavam fazendo coisas para judiar do povo de Deus. Caiu a grande Babilônia. No Apocalipse, capítulo de número 18, quando nós vamos para o 19, está a explicação do porquê. Está um descendo montado em um cavalo branco, em sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Fosse resumir o livro do Apocalipse, seria isso, mas nesta noite nós iremos falar do capítulo 1. Nós gostamos de vir e pregar que Deus é grande, nós gostamos de vir e pregar que Jesus é poderoso, nós viemos aqui pregar que Jesus é maravilhoso, mas muitas vezes nós não entendemos o quanto esse Jesus é maravilhoso. E é sobre isso que nós iremos falar nessa noite. Há uma curiosidade, em nossos dias os crentes não gostam de abrir a Bíblia e ler o Apocalipse. Eu já escutei crente dizendo, eu tenho medo de ler o Apocalipse. Eu não sei porquê, meu irmão, é o único livro que promete alegria para aquele que lê. É o único livro de toda a Escritura que diz, quem me ler será feliz. Veja o versículo de número 3, abençoado é o que lê. Glória a Deus. Só que o texto continua no versículo de número 3 dizendo, e os que ouvem. Olha como Jesus é tão incrível que ele deu a revelação exatinha para João.
Abençoado é o que lê, não é uns quantos que lê, é um que lê. E os que ouvem, por quê? Porque aquele que lê e ouve vai falar para uns quantos que não lê. Glória a Deus, aleluia. Mas ainda assim será abençoado também aquele, não somente o que lê, mas abençoado é os que ouvem, mas não adianta também só ler e ouvir, tem que guardar as palavras que estão escritas nesta profecia. Glória, aleluia. Quando nós observamos o capítulo 1 do Apocalipse, nós vamos ver que o nosso Cristo se revela para João, o seu servo. Veja bem que esse João é o único que está tendo essa grandiosa revelação. Teve um que viu coisas, quem sabe, parecidas, este chamado Paulo, mas ele escrevendo 2 Coríntios, ele escreveu que conheceu um homem, que não sabe ele se no corpo ou fora do corpo, ele viu coisas de Deus que não é lícito falar. Se Paulo não quer falar, Jesus diz, não tem problema, João vai lá e fala. 22 capítulos só para o Joãozinho relatar o que ele viu lá na glória. Se Paulo não quer, tem quem queira. Se você não quiser, também tem quem queira receber as coisas que você não quiser receber da parte do Senhor Jesus Cristo. Veja bem, então, que João é o único que está tendo esta grandiosa revelação. 22 capítulos de revelação. Revelação essa que veio de Deus Pai para Jesus Cristo. O Filho veio do Filho para o anjo e do anjo para João. João, então, revelou estas coisas para nós. Olha só como as coisas são perfeitas e olha só como Deus é misericordioso, porque se você não sabia, ele está usando agora de João para mim, revelar a vocês as coisas grandiosas que o Apocalipse diz para cada um de nós. Ao observarmos o livro do Apocalipse, nós vemos que esse João é o único que viu e ele é aquele. E eu vou explicar o porquê que talvez ele é o único que viu. Este João é aquele que acompanhava o ministério de Jesus, quando o ministério de Jesus Cristo também era acompanhado por mais 5.000 homens em Marcos capítulo de número 6. Esses 5.000 homens só queriam, meu irmão, pão e peixe. Só que de 5.000 homens, somente 500 viram Jesus Cristo ressuscitar em 1 Coríntios capítulo 15 e verso de número 6, 500 e mais Tiago. Só que de 500 e mais Tiago, somente 120 estão orando no cenáculo para receber o Espírito Santo em Atos capítulo de número 2. Só que dos 120, somente 70 são enviados para evangelismo na grande comissão em Lucas 10. Só que dos 70, somente 12 andaram com Jesus. Só que dos 12, somente 11 tomaram ceia. Só que dos 11, só 3 vão para evangelismo na casa de Jairo, no Monte da Transfiguração, e eles também vão para o Getsemane. Repito, dos 11 que tomaram ceia, só 3 vão para a casa de Jairo, para o Monte da Transfiguração e para o Getsemane. Só que dos 3, veja bem que foi afunilando, só tem João que está aos pés da cruz. E é por isso, talvez, que João é o único que vai revelar essas coisas grandiosas. Então tá aí a explicação. Por que só João viu o que ninguém viu? Sentiu o que ninguém sentiu? Alcançou o nível que os outros não alcançaram, porque ele decidiu fazer assim como eu e você e seguir com Jesus até o fim. Se você quer saber qual é o teu destino, é a glória do Pai, se você perseverar com Jesus até o fim. Se você quiser saber o caminho da tua vitória aqui nessa noite, vai com Jesus até o fim. Ele é a tua vitória. Este Cristo se apresenta dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Senhor que era, que é e que há de vir. Veja bem que ele se apresenta para João dizendo: eu sou o que era, o que é e o que há de vir. O que ele está dizendo para mim e para você é: eu sou aquele que falou contigo há 40 anos atrás, eu sou aquele que era, mas eu sou mesmo que está falando contigo aqui essa noite, porque eu também sou aquele que é, e eu sou o que vai falar contigo amanhã, se você permanecer em minha presença. Eu provi o teu ontem, provi o teu hoje, estarei provendo o teu amanhã. Eu sou o que era, o que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Agora você está começando a aguar o olho, né? Está começando a compreender o tamanho desse Cristo que salva, que cura e transforma. Amém. Glória a Deus. Quando nós continuamos a observar estas maravilhosas passagens do livro do Apocalipse, nós vemos que João diz que ele é companheiro na tribulação, mas também é companheiro no reino. Porque se tem tribulação, tem reino.
Se tem dificuldade, tem vitória, tem luta, tem angústia, tem contenda, tem porfia, mas tem um Senhor Todo-Poderoso pelejando a teu favor. Então você pode ser companheiro de Cristo hoje na tribulação, mas será também companheiro dele na eternidade vitoriosa que está a nos esperar. Oh, glória a Deus. Veja bem que o texto nos diz no versículo de número 9... que João é companheiro na paciência de Jesus Cristo, está na ilha que é chamada Patmos por causa da palavra de Deus. Porque talvez essa palavra não vai te levar para grandes altares, para grandes lugares, cheio de gente, adorando, te dando tapinha nas costas depois do culto, dizendo que foi boa mensagem. Aleluia. João está em uma ilha isolado, uma ilha que é chamada Patmos. Isto foi durante o império de Domiciano. Olha o que o tal do Domiciano fez. Ele estabeleceu um decreto que é o seguinte, ó, agora é assim, vocês vão ter que adorar eu como se fosse Deus, e quem não adorar eu como se fosse Deus vai ir para uma ilha, ou vai ser preso em qualquer outro lugar. Mas João é do tempo que os crentes não se vendiam. Ele diz, mas então bora para essa ilha aí, porque eu não me curvo a rei sentado em trono feito por homens, eu só me curvo àquele que está sentado no alto e sublime trono. E João vai para a ilha de Patmos, isolado da sociedade. Aí apartaram o João da ceia, irmão Porto. Apartaram João da ceia, separaram João da comunhão com seus irmãos, separaram João da cidade, separaram João de tudo. Jesus Cristo olhou do céu para a terra e disse, separaram João de tudo, mas não separaram de mim. Quer saber de uma coisa? Eu mesmo vou lá visitar João na ilha de Patmos agora. Eu mesmo vou lá falar com meu servo, porque esse não se vendeu. E ele não ficou reclamando durante as agruras, as adversidades da vida. Prenderam ele. Ele foi fiel. A minha palavra esteve comigo aos pés da cruz, então eu estarei ao lado dele com o corpo glorificado, para que ele sinta o peso da minha glória e a minha presença sempre ao acompanhar. Glória a Deus. Jesus Cristo vai visitar João, porque ele visita quem tem compromisso com ele. Aleluia. Ah, então não visita quem não tem. Claro que visita. Me diga que compromisso que teve Adão com ele. Glória a Jesus. E ele não foi lá depois dizer em Gênesis 3:9, homem, onde é que tu tá, homem? Glória a Deus. Por que você não vem aqui, Adão? Por que você não sai do teu esconderijo e não vem aqui? Que compromisso teve Adão? Nenhum. Glória a Deus. E ele não deixou de ir lá falar com Adão. A voz de Deus clamou no jardim do Éden, dizendo, onde estás? Procurando o pecador e dizendo, onde estás? Oh, maravilhosa graça, irmão Sampaio, que um dia nós fomos num culto e ele disse para nós, onde é que tu estava, homem? Já estava na hora de você aparecer em minha presença. Glória a Deus. A voz de Deus pode estar procurando alguém aqui nesta noite, dizendo, onde estás? Não procure colocar Deus dentro de uma caixinha e dizer, só trabalha assim. Eu vejo gente dizendo que Deus só usa os ímpios para abençoar a gente. Crentes dizendo isso. Errado. Em Atos 28, Paulo sobrevive de um naufrágio. Deus usa os ímpios, os bárbaros, para fazer uma fogueira e aquecer o homem de Deus. Porém, Abacuque, capítulo de número 2, tu vê que Deus está levantando a Babilônia para arrebentar com o povo de Deus. Ele usa os que estão lá fora para nos abençoar ou para nos corrigir. Ponto final, ele é Deus. Jesus. Ele cura você essa noite se ele quiser, e se ele não quiser, ele continua sentado no alto e sublime trono. Ele é Deus. Aleluia. Não podemos colocar um Senhor tão grandioso dentro de uma caixinha, dizer ele abençoa se eu fizer assim, ou se não fizer. Ah, irmão, e se querer mandar em Jesus aquela outra história, eu determino, eu decreto, eu mando. Tu não faz nada, irmão. Tu é que nem eu, não vai fazer nada. A tua palavra não tem poder nenhum. Não adianta abrir a Bíblia, 1 Reis 17, e dizer assim, mas Elias falou segundo a sua palavra. Aí tu lê Tiago 5,17, tu vai ver Tiago dizendo que Elias pediu permissão para Deus em oração para não chover. Jesus. Glória a Deus. Eu já vi gente dizendo, mas Elias disse, não, mas Elias disse debaixo da palavra de Deus. Elias até profetiza, mas segundo a palavra. Elias profetizou 1 Reis 17, não vai haver chuva segundo a minha palavra, mas ele profetiza com base ao texto de Deuteronômio, capítulo de número 28. Deus disse, se desobedecer a minha palavra, não vai chover. Glória a Deus. Elias só foi lá e decretou o que Deus já tinha dito.
Aí para aprender a não se aparecer, tu não vai lá dizer que a palavra era tua, Elias? Pois é, eu fui. Então é o seguinte, passa a ser cabraba junto agora, vai no Ribeiro de Querita, a palavra não é tua. Fui eu que falei. Agora vai passar sede lá e fome, lá na beira do ribeiro. Querite, que no hebraico significa cortar, agora tu fica lá. Por quê? Porque basta essa palavra aqui, irmão. O culto que nós chegar falando coisas da nossa própria cabeça aqui não serve de nada, meu irmão. Eu tenho que aprender a minha Bíblia. Eu tenho que aprender a abrir minha Bíblia em casa, ler um texto, falar para minha esposa, falar para meu esposo, falar para quem estiver na minha casa, falar para as paredes. Crente de verdade, abre a Bíblia e prega para os tijolos, irmão. Aleluia. Para quando chegar no culto você saber aquilo que o Senhor Jesus falou contigo. Quantas vezes eu venho para os cultos que eu vou pregar, eu já choro em casa. Esses dias a irmã me convidou. Prega para nós semana que vem do seu prego. E fui lá no culto, já estava pregando fazia uns 7 dias. Para mim mesmo, irmão. Porque senão é falta de compromisso. Mas chegar a abrir a Bíblia e falar qualquer coisa. Eu digo para vocês, meu irmão, com humildade, claro. Mas tem uns caras que quando abre o Apocalipse eu já me desespero. Porque eu já sei que vai dar ruim, vai falar só bobagem. Mas Deus é bom, Ele dá entendimento. Mas também não abre a Bíblia em casa para ler. Glória a Jesus. Meus irmãos, esse Cristo se apresentou na ilha que é chamada Patmos e João estava ali por causa da palavra de Deus. Ah, porque João prega então. E eu que não prego? Tu pode ir lá para a ilha também. Porque por mais que tu não pregue, tu tem um testemunho para tu contar. Não adianta, irmão. Olha aqui, ó. Estava na ilha por causa da palavra de Deus e do testemunho. Não adianta tu dizer, não, mas então eu não prego, não vou passar perseguição. Tu vai, tu tem um testemunho para dizer, tu tem bênçãos para contar. Lembra daquele louvor? Conta as bênçãos, mas conta quantas são, porque tem bastante. Tu pode não pregar nada, mas você tem um testemunho para tu contar e chegar e dizer, ó, Deus me tirou de tal lugar, Deus curou a minha situação, Deus resolveu o meu problema. Você tem um testemunho e esse testemunho pode te levar para a ilha de Patmos. Um lugar de isolamento, um lugar de sofrimento, um lugar de angústia e sozinho. Mas tem a parte boa da ilha de Patmos, porque a ilha de Patmos é o único lugar que quando tu chega ali, tu consegue chegar no céu. E a explicação? Verso 10, está tudo na Bíblia. E eu estava no Espírito no dia do Senhor. Se você pegar, abrir a tua Bíblia e ler agora o verso 10, provavelmente está escrito assim: e eu fui arrebatado em espírito, porque o Senhor veio no dia da angústia, no dia do teu sofrimento, o Senhor esteve lá, no dia da tua dificuldade, o Senhor esteve lá. Quem sabe então a ilha seja o lugar que Deus está preparando para te arrebatar em espírito e te mostrar coisas grandiosas. Irmão, hoje tem Bíblia no culto, aí que coisa bonita, né? Aleluia. Veja bem que o Senhor fala por trás de João com uma voz como de uma trombeta. Curiosidade sobre o Apocalipse. Quando o Apocalipse fala que a voz é de trombeta, esta voz é de Cristo. Quem está falando é Jesus. Quando o Apocalipse fala que a voz é de muitas águas, quem está falando é Deus. Por que quando fala de voz de trombeta é Cristo? Porque é Ele que vem com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus para o arrebatamento. Está aí a explicação. Então, compreendido isso, quando Apocalipse fala em voz de trombeta, é Jesus que fala. Muitas águas é o Pai que fala, porque já falava com esta voz no Antigo Testamento. Então, a voz de trombeta falou atrás de João. E João diz que a voz falou, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Ué, mas qual o primeiro e o último? Veja bem que esse Cristo, dessa mesma forma que ele se apresentou aqui, ele já tinha se apresentado para João. Quando nós abrimos a nossa Bíblia em Mateus capítulo de número 17, nós vamos ver que no alto do Monte Tabor, ou mais conhecido também como Monte da Transfiguração, Jesus se apresenta ali em glória. E a descrição dele é a mesma, o rosto que brilhava com o sol, as vestes brancas, ele resplandecendo, a mesma descrição, é o mesmo Cristo. Ele se apareceu, ele se deixou mostrar uma palhinha da sua glória no alto do Monte da Transfiguração, para que estes homens que estavam lá, Pedro, João, Tiago, pudessem ver a sua glória e o reconhecer. Porque Jesus Cristo também, quem sabe, não vai dar umas coisas para você que te deixa perdido. Ele vai primeiro te mostrar, depois ele pode alcançar para você já saber como é que você lida com as coisas grandiosas que ele tem para dar para você. Então tenha paciência. Quem sabe ele esteja só te mostrando por enquanto, para logo entregar nas suas mãos aquilo que você tanto está pedindo. Glória a Deus. Aleluia. Veja bem então que Jesus se apresenta resplandecente no alto do Monte da Transfiguração.
E João estava lá. Então ele apareceu primeiro. É isso que ele está dizendo aqui. Eu sou o primeiro, aquele que apareceu lá já para você. Lá no Monte da Transfiguração, lembra? Eu estava lá. Pois é, João, tem que explicar para o João. Eu sou o primeiro, João. Mas eu também sou o último, João. Eu sou o primeiro, aquele que falou contigo lá, e eu sou o que estou falando aqui com você agora. Eu sou aquele que mostrou minha glória lá, e eu estou mostrando a mesma glória para você aqui agora, João. Então saiba que eu sou o primeiro, e eu sou o último. E se não te basta ser o último agora, saiba que eu sou o último, aquele que está vindo lá no Apocalipse 19, porque lá ele também chega com a espada na boca, assim como está revelado no Apocalipse 1. Veja bem, então, que agora você entendeu o que Cristo quis dizer aqui no Apocalipse 1, com ele ser o primeiro do Monte Tabor, Mateus 17, e ser o último, Apocalipse 1 e 19. Cristo fala que ele é o primeiro e o último, e o que tu vês escreve um livro, e envia às 7 igrejas da Ásia. Já citei, mas repito. E envia às 7 igrejas da Ásia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Filadélfia e Laodiceia. Um destaque para uma igreja, não vou pregar sobre as igrejas da Ásia, mas Laodiceia é a pior de todas, irmão. Laodiceia é aquela que diz, eu sou rica e nada me falta. Mata a pau, tenho ouro, tenho prata, tenho dinheiro, tenho púlpito novo, tenho cadeira, tenho banco, tenho som matando a pau, som de 100 mil aqui, tenho ar-condicionado, tenho tudo aqui dentro da igreja. Eu sou a mais rica de tudo e nada me falta. Relatório dos homens. Quando tu pega o relatório do céu, Jesus está dizendo, desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Porque o relatório de Cristo a respeito das nossas vidas é um pouco diferente. Assim como tu lembra também da Filadélfia, sou fraca. Jesus olhou, mas você tem força. Glória a Deus. Porque o relatório e a maneira que Cristo vê do céu para a terra é diferente daquilo que nós vemos. Laodiceia, rica sou, e nada me falta. Jesus, pobre. Jesus. A pior igreja das 7 igrejas de Éfeso recebeu a promessa mais bonita de todas. E ao que vencer, eu darei o direito de se assentar comigo no meu trono. Glória a Deus. Aleluia. Então não adianta, repito, pegar Jesus e colocar numa caixinha. Ele não abençoa. Ele não faz assim. Mais uma aí, a Laodiceia, pior de todas, é que recebeu a maior das promessas. Glória a Deus. Só precisava do arrependimento, assim como eu e você, para alcançar nossas coisas. Às vezes só precisa do arrependimento, de pedir perdão para o irmão, de ir lá na casa do irmão, dizer, eu errei, aquele dia lá, me desculpa. Glória a Deus. Às vezes é preciso bem pouquinho. Mas sem concluir esse pouco, Jesus Cristo ainda não faz as coisas que tem para fazer em nossa vida. Lembra aqueles louvores? Eu não vou morrer enquanto a promessa não se cumprir. Tu vai. Se tu não se arrepender, tu morre e a promessa não se cumpre. Glória a Deus. Hebreus 11 fala de alguns que morreram e a promessa não se cumpriu. Moisés tinha promessa, chegar na terra que manava leite e mel e não chegou. Acontece, irmão. Nós temos que estar ligados na palavra do Senhor Jesus. Ligados na palavra de Deus. A palavra de Deus é pura. A palavra de Deus é aquela que nos direciona e que nos conduz ao caminho verdadeiro, ao caminho correto, para que nós possamos alcançar as coisas grandiosas que Ele prometeu para nós. Glória a Deus. Amém. Jesus manda uma mensagem às 7 igrejas. E como é que Ele conhece as 7 igrejas? Ora, o homem tem os olhos como chama de fogo. Esse Jesus que tem os olhos como chama de fogo é aquele que tudo vê, e eu vou te provar na Bíblia. Se você pegar e abrir a tua Bíblia em Jeremias, capítulo 10, verso de número 12, tu vai ver que ele estabeleceu a terra pelo seu poder e construiu todas as coisas pela sua sabedoria. Então ele sabe de todas as coisas. Glória a Deus. Nós seguimos adiante, pegamos o Salmo 139, verso 4, o salmista está levantando as mãos dizendo, ó Senhor, tu sabes de todas as coisas. Jesus. Provérbios 15, 13, os olhos do Senhor estão por todos os lugares, contemplando quem é bom e quem é mau. Daniel 2, 22, ainda no Antigo Testamento, o Senhor conhece o que está em oculto, escuros, escondidos, mas com ele mora a luz. Se não te serve só o Antigo Testamento, que tem uns crentes que dizem que o Antigo Testamento não serve, nós vamos para o Novo. Hebreus capítulo 4, verso 13, todas as coisas estão nus
diante dos olhos daquele ao qual nós temos que prestar contas, e nada pode se escapar das vistas deste Senhor tão grandioso. E por que é que ele sabe todas as coisas? Aí João explica, ele tem os olhos como chama de fogo mesmo, ele vê tudo. Então ele sabe de tudo. E então tem duas opções aqui então essa noite. Se tu sabe agora que ele vê tudo, ou tu dá um glória a Deus, ou tu fica apavorado, porque daí ele mandou 7 mensagens diferentes, uma para cada uma das igrejas da Ásia, dizendo, eu conheço as tuas obras. Glória, glória. E aí, como é que tá as nossas obras? Dá para nós dar um glória a Deus bonito por causa das nossas obras? Ou nós temos que ficar quieto agora aqui nessa noite? Aleluia, Jesus! Glória a Deus. Aleluia. Se ele conhece as nossas obras, ele tá vendo a gente perecer na estrada, né, irmão Sampaio? Vindo pros cultos, batendo o carro, enroscando em buraco. Ah, meu irmão, eles conhecem as nossas obras. Quando nós continuamos admirando, eu fico admirado, meu irmão, com as coisas grandiosas que Deus fala aqui nesse texto. Veja bem que depois que ele fala das igrejas da Ásia, ele continua nos dizendo que João se voltou. Olha, ele se virou, irmão santo, que nem se tivesse tu aí, ó. Tu representa Jesus aí para nós. Deus tem misericórdia de nós. Vai representar Jesus ali, irmão santo. Ó, o João tá aqui, né? E ele escuta uma voz que falou atrás dele. Aí ele pega e diz, virei-me para ver quem falava comigo. Aí o homem se vira para ver, mas de quem que é a voz, né? Ele se vira para ver quem e ele vê o quê? Porque ele não vê quem. O texto diz que ele, voltando-se para trás, para ver a voz, que se alguém cruzar por trás de você e gritar, tu vai virar para ver quem que foi que falou. Tu não está preparado para enxergar uma parede, por exemplo, sozinho, sem nada. Aí o João vira para ver quem que foi que falou. E ele só vê 7 castiçais. Depois que ele vê 7 castiçais, eu imagino o João olhando, mas que é isso ali? Aí ele vê diz o texto, de repente vinha um semelhante ao Filho do Homem, no meio dos 7 castiçais. Glória a Deus. E ele estava segurando na sua mão 7 estrelas. E João vê isso aí, ele pensa, mas o que será que é? E eu te provo o que ele pensou. O texto não diz que ele pensou, mas eu te provo o que ele pensou. Porque veja bem, o homem escuta uma voz, ele olha, vê 7 castiçais, 7 candeeiros. De repente ele vê um homem e vê 7 estrelas. Glória a Deus. Aí tu pega para ler o verso 16. Ele tinha em sua mão 7 estrelas, da sua boca saiu uma espada afiada. Aí vem Jesus no verso 20 e diz, João, é o seguinte, o mistério das estrelas que tu viste em minha mão direita e dos 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, o pastor, e os 7 candelabros que tu viste são as 7 igrejas. Veja bem que no versículo de número 20, Jesus revelou que João queria saber. E como João quer saber, não precisa ele perguntar. Jesus já sabe, ele tem os olhos como chama de fogo. Os olhos como chama de fogo já havia perscrutado João por completo. Então ele sabe que João quer saber. E não precisa João ficar pedindo também, porque ele já vai providenciar de dizer aquilo que João quer saber. Talvez não seja preciso você ficar pedindo também toda hora a mesma coisa para Jesus, irmão. Ele já sabe, os olhos dele é como chama de fogo, ele sabe já o que você precisa e ele vai prover para você a resposta, assim como ele proveu para João. João não precisou nem pedir, ele já estava contando. Quer saber, João? O mistério que tu viste, 7 castiçais, as 7 igrejas. E ele está onde? Ele está lá fora? Não, eu estou no meio das igrejas, irmão. Eu estou passeando pelo meio da igreja. Nós aqui não somos a igreja de Jesus, então ele está passeando aqui no meio também, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Ele disse ali, se apareceu no meio das igrejas. É verdade. No controle da igreja. Operando na igreja. Trabalhando a favor da igreja, irmão Porto. Glória. E nós não conseguimos dar um glória para Jesus no culto. Bendito é o nome de Jesus. Glória a Aleluia. Jesus, aleluia. Veja bem que ele, depois que se apresenta, Glória a Deus. mostra que os pastores também estão embaixo de comando dele. Desde o melhor até o pior. E uma hora ou outra ele mexe com o pior e mexe com o melhor também. Fica sossegado. Glória a Deus. Só que João não quer ver a voz de quem é a voz, ele não quer ver aquele que está falando com ele quer. Mas primeiro ele vê a igreja. Glória. Tu aprendeu até hoje que ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Eu vim aqui te ensinar que ninguém vai a Jesus se não for por eu e você. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque João se vira querendo ver Jesus direto. Olha lá, vou ver lá agora. Não viu nada. Primeiro ele vê os 7 castiçais que são as igrejas.
Qualquer um que quiser ir para Jesus vai ter que passar por nós aqui primeiro. Vai ter que vir na frente, chorando, coraçãozinho quebrantado. Vai ter que escutar a igreja orar e dizer: Senhor Jesus, tem misericórdia, escreve esse nome aqui no livro da vida. Até porque essa autoridade foi dada para nós, não é para qualquer um lá na calçada que tu encontra com a autoridade de orar e pedir que teu nome seja escrito no livro da vida e Jesus escrever, irmão. Negativo. Lembra de Mateus 16:18? Sobre esta pedra edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, mas tudo que essa minha igreja ligar aí na terra será ligado no céu, e o que desligar na terra será desligado no céu. Ou eu e você liga esses incrédulos que querem se converter a Jesus que está no céu, ou nós desliga eles de vez, irmão. Glória a Jesus. Aleluia. Olha o poder que Deus depositou nas minhas e nas tuas mãos. Tu prega a palavra, e se alguém aceitar a minha palavra, você ora por ele e eu aceito ele aqui em cima. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Qualquer um que quiser chegar a Cristo tem que passar pela igreja. Eu continuo. Lucas 10, falei aqui dos 70. Tinha 70 ali enviado para evangelismo. Jesus, tu vai com nós? Não. Tu vai na frente guiando o caminho? Vocês vão na frente. Porque todo aquele que quiser eu, primeiro vai ter que ver vocês. Vocês vão pregar. Vocês vão profetizar. Vocês vão primeiro evangelizar. E depois, Jesus, depois daí eu chego. Por quê? Porque todo aquele que quiser ver a mim, primeiro vai ter que ver a igreja. Aleluia. Tu lembra de João Batista? Oh, raça de víbora, cambada de serpente, cascavel, caninano, jiboia! Aí João Batista tá lá xingando o povo, e de repente ele diz: ô, peraí um pouquinho. Ó, tá vindo aí o reino de Deus. Opa, mas então tá vindo, João. Não chegou ainda. Por quê? Porque primeiro cheguei eu para anunciar o reino. Depois vocês vão encontrar o reino. É assim, irmão. Primeiro vai ter que passar pela igreja. Se quiser chegar a Jesus Cristo, vai ter que passar pela nossa pregação do evangelho. Vai ter que vir e aceitar Jesus dos crentes. Aquele que o irmão Porto negava, né, irmão Porto? Tem muita gente que chega na igreja que nem tu. Não vou com esse negócio de crente. Não me acerto. Mas a palavra de Deus é como uma espada afiada de 2 gumes. E ela penetra entre juntas e medulas, acessando o espírito e ligando o espírito do homem que estava morto ao Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Veja bem então, meu irmão, o texto continua e nós também não podemos parar aqui. Eu não quero tomar muito tempo, mas eu quero falar da palavra, irmão. Olha que bênção de Deus. Aleluia. No meio dos 7 candelabros, o semelhante ao Filho do Homem, vestido com uma roupa comprida até os pés, cingido de um cinto de ouro no seu peito. O cinto de ouro, já te explico por quê. O sumo sacerdote, o livro de Hebreus nos fala que ele é o nosso sumo sacerdote. Eu poderia explicar um pouco do trabalho do sacerdote, mas vou resumir. O sumo sacerdote sacrificava bezerros, ovelhas, para tapar o nosso pecado, porque não tirava, somente cobria e Deus aceitava olhar para nós de novo. Abacuque diz que os olhos do Senhor não podem ver a iniquidade. Então não tem como ele ficar olhando para um pecador. O sumo sacerdote sacrificava o cordeiro e Deus aceitava aquela pessoa de novo na comunhão, na presença dele. Por que Jesus é o sumo sacerdote perfeito? Porque ele não sacrificou cordeiro. Ele mesmo se colocou como cordeiro. Disse, não precisa mais sacrificar animalzinho, bichinho nenhum. Porque haja cordeiro, irmão. Haja cordeiro, bezerro e vaca e boi aquela vez para estar sacrificando. Aí Hebreus também fala que o sangue dos animais, o sangue dos bois não pode purificar o homem. Mas o sangue de Jesus Cristo é aquele que purifica o homem de todo pecado. Então ele é o sumo sacerdote perfeito. Ele não precisa de sacrifício de bicho nenhum. Ele disse, eu mesmo sacrifico a mim mesmo por eles. Aleluia. Cinto de ouro do nosso sumo sacerdote é revelado aqui. E veja bem que a veste é comprida, a mesma veste de Mateus 17, do alto do monte da transfiguração. É a mesma veste comprida. O texto continua dizendo que os cabelos eram brancos como a lã. Brancos que nem a neve, irmão. Olha que coisa mais linda que João está vendo. E eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, que quando eu me deparei com isso aqui nos textos bíblicos, eu fiquei admirado, eu fiquei de boca aberta pensando, mas é grandioso, há um tanto que eu ainda não conhecia. Porque o texto diz que ele tem os pés como bronze polido, como se queimasse em uma fornalha. Imagina os pés dourados, irmão, dourado tostado, os dedão tudo amarelo. E eu fiquei olhando, mas que coisa incrível. Aí eu comecei a perceber umas coisas. Eu percebi que
Lá em Mateus 17 não é descrito esse cinto de ouro. E por que não é descrito? Porque tinha 3 lá que estavam dormindo. Se tu ler a mesma passagem em Lucas 9, tu vai ver que o Pedrão, o João e o Tiago estavam dormindo ali. E eles não viram o homem cheio da glória. Mas quando chegou o famoso ali, eles estavam acordadinhos, né? Para receber Moisés e Elias, né? O famoso, eles estavam lá. Ah, mas Moisés e Elias. E Jesus ali, com o corpo glorificado. Mas esses eles não viram, porque eles estavam dormindo. Deus tem coisa grandiosa para mostrar para nós, mas talvez às vezes você está dormindo, irmão, você não vê. Eu já tive dormindo e não vi. Estou falando isso com toda a humildade que eu tenho. Às vezes a gente está desligadão, Deus está bradando no culto, Deus está falando, tem irmão falando em língua estranha, tem irmã profetizando, tu nem sabe o que está acontecendo, porque tu está dormindo ali, irmão, tu não está vendo a glória que os outros estão vendo no culto. Glória a Deus. Veja bem, eles estavam dormindo, então não estavam prestando atenção. Por isso que eles não descreveram lá o cinto. Mas teve um que descreveu o cinto. O Daniel descreveu o mesmo Cristo que se apresenta aqui em Apocalipse 1. Mas Daniel descreveu no capítulo 10, a partir do verso 4. Daniel descreveu esse mesmo Jesus, só que aqui João vê esse Jesus com um rosto. Ele já tinha um rosto. Mas Daniel não viu com um rosto. Daniel lá no Antigo Testamento, ele só vê no lugar do rosto, ele vê apenas raios e relâmpagos. Vê os olhos como chama de fogo e vê raios e relâmpagos. Então não tinha forma, porque os irmãos sabem que um raio já dá lá e bate aqui, vem para cá e volta. Não tinha forma. O rosto de Cristo no Antigo Testamento era como um raio, não tinha forma nenhuma. Mas para Cristo, Deus preparou um rosto para ele. O que eu quero dizer para você nesta noite, às vezes você vem como um raio, cambaleando na história. Às vezes você vem para o culto cansado, desanimado, despreparado, desprevenido. Você vem para o culto cambeteando e dizendo, mas eu estou fraco, hoje eu largo mão. Mas vou dizer uma coisa, o mesmo Deus que preparou um rosto para Cristo, prepara as coisas para a tua vida. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós continuamos observando os textos e vemos pés. Os pés como latão reluzente, os pés como bronze polido. Porque o bronze, meu irmão, é o único material que ele resiste estar em temperaturas muito frias, neve, e também resiste estar em extremo calor ou fogo. E nós sabemos que esse Jesus, quando ele morreu, ele foi para o inferno, né, irmão? Esse dia eu falei para um crente isso aí, ele ficou apavorado comigo. Disse, não, calma lá, que eu vou te explicar, não vai para casa dizendo que eu falei bobagem. Se você pegar para ler as cartas de Pedro, tu vai ver Pedro dizendo que esse Jesus desceu à mansão mais baixa, as partes mais baixas, e pregou os espíritos em prisão. As partes mais baixas, no Novo Testamento, um lugar chamado Hades, onde era como se fosse uma sala com 3 repartições. Num lugar era o que nós conhecemos como inferno, mas na verdade lugar de tormento, revelado assim em Lucas 16. Lugar de tormento, onde o fogo é constante, tem um abismo onde estão alguns demônios aprisionados e tem também o lugar chamado paraíso, que agora já não está mais lá, mas outro dia eu conto essa história. Cristo desceu às regiões baixas, disse Pedro, e pregou os espíritos em prisão, pregou para todo mundo que estava lá. Pregou arrependimento, se arrepende e vai para a glória. Não, os católicos até que dizem que tirou umas gente do inferno e levou para o... Não, irmão. Infelizmente, não foi assim. Quem estava no inferno somente ficou lá. Então, por que ele foi pregar lá, irmão? Ele foi lá para dizer, lembra daquele que vocês rejeitaram? Lembra daquele que vocês humilharam? Lembra dos crentes que pregaram para vocês? Que evangelizaram para vocês? Que falaram de mim para vocês? E vocês me rejeitaram? Pois é, nós lembramos. Então eu estou aqui. Era verdade o que eles falavam. Os crentes não estavam mentindo, eles estavam falando a verdade. E agora vocês vão ficar aí, porque vocês rejeitaram aqueles que eu enviei pregar para vocês. A pregação de Jesus lá no inferno não foi uma pregação para salvar ninguém. Estava todo mundo já condenado. Como é que vai para o inferno? Vai ser condenado, vai sair de lá. Foi apenas para explicar que ele é aquele que eles rejeitaram. Então Jesus esteve lá nesses lugares. E se ele esteve no inferno... Olha que coisa grandiosa que me veio agora, irmão João dos Santos. Porque Isaías 9,6 diz que ele é príncipe da paz. Então, quando ele chegou no inferno, estavam tudo louco lá, tudo aflito. Mas quando ele chegou a pregar lá, botou o pezão lá, ele é o príncipe da paz, teve paz no inferno, irmão. E quando ele saiu, voltou tudo de novo, tormento, dor, angústia. Tu imagina essa gente, irmão João dos Santos.
lá no infernão, aceso em brasa, de repente chega um cara, opa, parou, coisa boa, veio alguém por nós. Não, calma aí. Para vocês eu já vim, vocês não quiseram. Eu só vim justificar. O príncipe da paz chega lá, tem paz. Se ele chega lá e causa paz, imagina ele aqui dentro dessa casa, nessa noite, a paz que ele não causa para mim e para a tua vida. Ele é maravilhoso, ele é conselheiro, príncipe da paz e Deus forte o suficiente para derrubar demônios. Príncipe da paz para trazer a paz para nossa casa, para nossa família, na nossa empresa, no nosso trabalho, nas nossas coisas, nas nossas dívidas. Ele é o príncipe da paz. Ele é um homem que chega na parada e resolve. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, é a ressurreição. Ele é Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Só que ele pisa no inferno, no fogo do inferno. E para mostrar que é o Todo-Poderoso, os pés não queimam, irmão. Só tosta, irmão. Meu Deus do céu. E ele se apresenta agora aqui, ó, para João no Apocalipse com os pés amarelos do fogo do inferno, mas os pés dele não se corrompem com o fogo do inferno, para mostrar pra gente que ele pisa onde ele quiser, que ele caminha por onde ele quiser, que ele pisa em cima e ainda rodeia em cima de quem ele quiser. Se esse homem pisa no inferno, olha a grandeza desse Deus para pisar em cima da vida daqueles que não se arrependeram de seus pecados. Oh, glória a Deus. Jesus Cristo caminha por onde ele quiser. É verdade, Jesus. E é tão poderoso que ele pode também estar nos lugares mais gelados que tiver, irmão. Oh, glória. Me prove. Se alguém perguntasse, eu vim para isso, eu vim pregar aqui para te provar tudo que eu estou dizendo na Bíblia. É só tu ler Apocalipse 1. Ele anda também nos lugares mais gelados que existe. Os cabelos do homem é branco como a lã, tão branco como a neve. Resolvido o problema, o homem vai na Antártica, não dá nada, o homem vai no fogo puro, não tem problema nenhum. Jesus Cristo caminha onde ele quer. E um dia ele resolveu caminhar em direção a nós para salvar nossa vida. Aleluia. Aleluia. Veja bem, meus irmãos, a grandeza desse Deus. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, da sua boca saiu uma espada afiada. Veja bem que essa espada sai da boca de Cristo, se revela também em Apocalipse 19. Mas se não me engano, o Salmo 141 diz que muitas são as suas vestimentas. O guarda-roupa de Cristo é invejável, irmão Sampaio. O nosso passa vergonha. Olha as vestes que ele se apresenta ali. Cinto de ouro, cabelos brancos como a lã, tão branco como a neve, olhos como chama de fogo, os pés como bronze polido. E aí, meus irmãos, ele se apresenta com uma espada que sai da sua boca. Tem algo interessante aqui, porque se não me engano o Salmo 141, depois nós vamos procurar, mas o Salmo 141 fala que ele tinha uma espada na coxa. Ora, uma espada na coxa. Tá bom, é uma profecia sobre Cristo, a gente já sabe. Porém, quando Cristo é levado para ser crucificado, a espada não está mais na coxa de Jesus. A espada já está nas costas, porque a cruz é o mesmo formato de uma espada. Quando esse Cristo é levado para o alto do Gólgota, tem uma profecia ali que começa a se cumprir, eu não posso deixar de falar isso aqui de jeito nenhum, nem nós vamos sair daqui meia-noite hoje. Mas, irmão, veja bem, porque esse Cristo, ele leva a cruz até o alto do Gólgota. O Gólgota também é chamado de a cabeça de Satanás. A profecia de Gênesis 3,15 a gente já sabe, teu calcanhar será ferido, mas pelo teu calcanhar ferido a cabeça da serpente será também ferida. A cruz é posta de pé, ela é levantada no alto do Gólgota e ela precisa de um buraco para ela cair para baixo. O Gólgota é chamado de cabeça de Satanás. A cruz ali é o mesmo formato da espada, e a cruz se levanta e crava na cabeça de Satanás. Então se cumpriu ali Gênesis 3,15. O teu calcanhar será ferido, porque foi ferido por pregos o calcanhar de Cristo. Foi ferido quando esmagou descendo para baixo. Mas o teu calcanhar ferido ferirá também a cabeça da serpente, a cabeça de Satanás. O Gólgota foi ferido, a cabeça de Satanás foi ferida. E digo mais, porque tem coisa ainda mais grandiosa. Se você já está admirado aqui, e já podia estar dando glória a Deus, no meu ver, mas então, já que você não deu glória a Deus agora, eu vou te dizer mais uma. Paulo veio escrevendo aos Romanos e dizendo, mas certamente o Deus de paz
esmagará a cabeça da serpente. Ferir ele já feriu, machucar ele já machucou, mas logo, logo, em breve, ele esmagará por completo a cabeça de Satanás. Amém, glória a Deus. Aleluia. Veja bem, então, que ali no alto do Gólgota, a espada do Salmo 141, que estava na coxa, no alto do Gólgota, a espada está nas costas, mas em Apocalipse, capítulo de número 1, a espada está na boca. E esta mesma espada que ele vem carregando na boca em Apocalipse, capítulo de número 19, para destruir o anticristo, para destruir o governo das trevas, para destruir Satanás, para destruir o falso profeta, para destruir os violentos. Essa mesma espada, Salmo 141, espada na coxa. No alto do Monte Calvário, a espada estava em suas costas, mas logo, logo ele virá, trazendo a espada em sua boca para ferir todos aqueles que rejeitaram a sua palavra, todos aqueles que machucaram os seus, todos aqueles que foram feridos pelas iniquidades dos homens corruptos. Logo, logo ele virá trazendo a sua justiça com a sua espada em sua boca. Veja bem, meu irmão, as coisas grandiosas que esse João viu. Tu tinha ideia de que Jesus era grandioso? Mas se não tinha ideia do tanto, espero que nesta noite você tenha compreendido o quão grandioso é esse Cristo. E agora que João viu tudo isso, agora, eita glória, agora vamos marchar, pular, correr, falar em língua estranha, rodar no manto, profetizar, dar grito de aleluia. Não. Porque tem muita coisa que foi criada na nossa cabeça no decorrer dos anos, mas não condiz muito com as Escrituras. Porque Isaías, no capítulo 9, ele vê, ou melhor, no capítulo 6, Isaías 6, ele vê a glória de Deus. Ele vê Deus assentado no seu trono, e aí Isaías vê e diz, agora tira o pé do chão e vai. Não. Ai de mim que vou perecendo, porque meus lábios estão impuros, o povo à minha volta tem a boca mais suja ainda do que a minha. Ai de mim que vou perecendo. Tu lembra de Abraão, quando ele viu Deus, caiu com a face no chão, foi para a circuncisão logo depois, dor, porque dói. Jacó estava lá, não, eu quero minha bênção, depois tu vai embora. Nunca seja que nem Jacó, de querer a bênção, depois mandar Jesus embora. Jacó estava lá brigando com o anjo, me dá a minha bênção para depois subir. Aí depois que ele é abençoado, Deus sai dele, dor, mancando numa perna. Teve um encontro com Deus. Daniel, tendo um encontro com Deus, desmaiou. Abacuque, no capítulo 3, ficou tremendo e caiu no chão. Pedro, se afaste de mim, porque eu sou um homem impuro, não sou digno da tua presença. Paulo era muito macho, teve um encontro com Deus em Atos capítulo de número 9. E o Paulo conhecia o grego, conhecia o hebraico, conhecia o aramaico, conhecia a Torá, conhecia os mandamentos. O homem conhecia de Bíblia, destrinchava palavras. O irmão já sabe, ele escreveu mais ou menos umas 13 cartas no Novo Testamento. O homem era bom de Bíblia, mas tem gente que é bom de Bíblia só para perseguir os outros irmãos da igreja. Tem gente que é bom de Bíblia, mas só para andar perseguindo e incomodando os outros. É bom de Bíblia, mas só para perseguir os próprios irmãos em Cristo. É bom de Bíblia para perseguir os crentes. Paulo era um desses aí, mas era muito macho. Diz o texto que ele assolava os crentes feito fera. Aí o homem vira um cordeiro. Por quê? Porque ele viu Deus chegar e falar com ele assim, Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Aí o homem caiu e disse, Senhor, o que queres que eu te faça? Teve um encontro com Deus. Viu Jesus em glória. Não saiu. João, capítulo 1, viu tudo isso, depois que João viu toda essa glória. Verso de número 17. Caí como morto a seus pés. Porque depois de ver uma coisa dessa, não tenho o que fazer, irmão. Se não for cair como morto aos pés do Senhor Jesus. E ele é tão misericordioso que olha o que ele diz para João. Não temas. Eu sou o primeiro e o último. Que bom que quando nós conhecemos um pouquinho mais da sua glória, a gente não morre, mas escuta ele dizendo, não temas, eu te protejo. Ele estendeu as suas mãos sobre João, para dizer para ele, não temas. Fique de pé,
Com a permissão de Deus, permissão aí do dirigente do culto, quero convidar você para ficar de pé para a gente orar e despedir nesta noite. Foi um culto de ensino da palavra de Deus. Eu espero que você tenha sido edificado por essa palavra. Aleluia. Não teve muita revelação de cura, de milagre, de vitória, porque isso aí eu já expliquei no começo. Quem vai operar essas coisas em nosso meio é o Espírito Santo do Senhor Deus, que Ele mandou para habitar em nosso meio. Então, Ele querendo, Ele vai curar. Eu creio que teve gente curada aqui, porque ali no começo do culto Deus falou nas tuas línguas. Enquanto a minha palavra é pregada, eu opero curas em vosso meio. Então, eu creio que essa palavra foi pregada e o Espírito Santo já se encarregou de curar aquele que entrou enfermo aqui nessa casa essa noite, em nome de Jesus. Foi um culto bíblico, não teve cutuca teu irmão, fala para 2 ou 3 tal e tal coisa, não teve aquele negócio, vira e abraça, puxa, pega na bochecha, não. Teve palavra de Deus aqui nessa noite. E outra vez que vocês me chamarem, vai ter mais de Bíblia aqui, porque o Espírito Santo de Deus opera quando nós falamos da sua palavra. Amém. Glória a Deus.